No módulo intermediário desse curso, nós vimos como usar a função C sozinha ou em conjunto com outras funções C. Se você ainda não assistiu esse vídeo, clica aqui no card e assiste lá antes de continuar essa aula, para que você possa entender melhor o conteúdo da aula de hoje, ok? Dessa vez, nós vamos usar a função C em conjunto com outras funções que vão aumentar ainda mais o poder de trabalho do Excel. Entre as centenas de funções que o Excel tem disponível, algumas podem ser entendidas como funções fim, que são aquelas que conseguem gerar resultados sozinhas, e as funções meio, que são funções que geralmente são usadas para gerar resultados e vão ser usados por outras funções. Entre as funções meio, duas que são muito conhecidas são a função e a função OU, que não geram resultados relevantes sozinhas, mas que geralmente são usadas em conjunto com outras funções, como a função C. Para entender melhor essa explicação, bora para a planilha? Bem, galera, eu já estou com o arquivo aberto e, como sempre, eu deixei ele disponível para vocês fazerem o download aí na descrição do vídeo. Baixa lá, abre e continua aqui, ok? Nós temos aqui algumas planilhas e eu gostaria de primeiro começar apresentando para vocês o conceito da função e também da função OU. A função E é uma função que faz uma análise de múltiplos fatores, ela compara informações e se todas as verificações tiverem como resultado verdadeiro, ela vai retornar também como resultado o texto verdadeiro. Se pelo menos uma dessas verificações tiver como resultado falso, a função já vai entender que não foi atendido o critério de que todas as verificações devem ser verdadeiro. Então ela vai retornar como resultado o texto falso. Para entender isso um pouco melhor, eu montei aqui um quadro que eu chamei de função E, no qual eu vou fazer uma análise sequencial de valores, verificando se o primeiro valor é menor que o segundo e se o segundo é menor que o terceiro. Se todas essas verificações forem verdadeiro, a função E vai retornar o texto verdadeiro. Eu vou começar selecionando a célula E4, digitar o sinal de igual, iniciar a função E e vou fazer a primeira verificação. Eu quero que a função E verifique se o valor da célula B4 é menor do que o valor da célula B5. Se essa verificação tiver como resultado verdadeiro, a função vai retornar também o texto verdadeiro. Só que eu preciso fazer mais uma verificação. Então, eu vou separar com ponto e vírgula e verificar agora se o segundo valor é menor do que o terceiro valor. Eu estou fazendo aqui, então, duas verificações simultaneamente. E a ideia é que a função E só vai retornar o texto verdadeiro se ambas as verificações tiverem como resultado verdadeiro. Eu vou fechar parênteses e pressionar a tecla Enter. Vou usar o auto-preenchimento, preenchendo sem formatação para não perder a formatação original, e vou analisar o resultado. Na primeira linha, o primeiro valor, 100, é menor do que 200, e 200 é menor do que 300. Então, o resultado foi verdadeiro, porque em ambas as verificações os valores são um menor do que o outro. Eu tenho valores numa escala crescente. Na segunda linha, isso se repetiu. 150 é menor que 400 e, por sua vez, é menor do que 500. Então, mais uma vez, eu tenho uma sequência crescente de valores. Porém, na terceira linha, o primeiro valor 200 não é menor do que 150. Então, embora 150 seja menor do que 300, ou seja, a segunda verificação foi verdadeira, como a primeira não teve como resultado verdadeiro, a função E retorna então o texto falso. Lembrando que o objetivo da função E é só retornar o texto verdadeiro caso todas as verificações sejam verdadeiras. Se pelo menos uma delas for falso, a função E já retorna como resultado o texto falso. Mas agora vamos dar uma olhada na função OU. A função OU também faz múltiplas verificações comparando valores, porém, se ela verificar que pelo menos uma verificação teve como resultado verdadeiro, ela já vai retornar o texto verdadeiro. Ela só vai retornar o texto falso caso nenhuma das verificações tenha sido verdadeiro. Ou seja, na função OU, se pelo menos uma verificação atendeu o critério, ela já retorna o texto verdadeiro. Para testar, eu vou selecionar a célula E11, iniciar
a função OU e fazer as mesmas verificações que eu fiz na função E. Eu quero que ela verifique se o valor da célula B11 é menor do que C11. Como uma segunda verificação, eu quero que ela veja se C11 é menor do que B11. Foram exatamente as mesmas verificações que a gente fez agora há pouco, lá na função E, porém o resultado vai mudar aqui de alguma forma. Eu vou pressionar a tecla Enter, mais uma vez usar o auto-preenchimento, preenchendo sem formatação, e dessa vez a gente percebe que para todas as verificações o resultado foi verdadeiro. Isso porque na primeira e na segunda linha, a função O verificou que ambas as verificações tinham como resultado verdadeiro. Já na terceira linha, enquanto a função E retornou o texto falso porque ela percebeu que pelo menos um dos critérios não estava atendendo a condição verificada, a função OU retornou o texto verdadeiro porque ela percebeu que pelo menos um dos critérios atendeu o que estava sendo verificado. Ela entendeu que pelo menos o valor 150 é menor do que 300. Isso já foi suficiente para ela retornar como resultado o texto verdadeiro. Porém, como eu falei na introdução do vídeo, tanto a função E quanto a função OU, elas são funções meio, elas são funções que por si só não geram resultados muito relevantes sozinhas. Porém, geralmente, esses resultados são usados por outras funções. Por exemplo, a função C, e é o que a gente vai ver na próxima planilha. Indo para a planilha C mais E, nós temos aqui uma agenda anual de campanhas de uma loja fictícia, na qual nós temos uma base de dados com os nomes dos clientes, a idade, o gênero, estado civil e também se esses clientes possuem ou não filhos. Essa loja desenvolve algumas campanhas ao longo do ano e para que o cliente participe da campanha, ele precisa atender alguns critérios conforme a tabela auxiliar que a gente tem aqui ao lado. A primeira campanha que a loja vai desenvolver é de Dia das Mulheres e para participar dessa campanha, o critério é que o cliente seja do sexo feminino. Para verificar se o cliente vai atender ou não esse critério, eu vou selecionar a célula H5 e nela vou inserir a função C. O teste lógico que vai ser realizado pela função é verificar se o gênero que está lá na célula D5 é igual a F de feminino. Ponto e vírgula. Se essa condição for atendida, eu quero que a função C retorne o texto sim, ou seja, o cliente vai poder participar da campanha. Então eu vou abrir aspas e digitar o texto sim. Porém, se o critério da verificação não for atendido, ou seja, se o cliente não for do sexo feminino, então, ponto e vírgula, eu quero que a célula fique com o preenchimento vazio. Por isso, então, eu vou usar duas vezes as aspas duplas, que é a forma do Excel indicar um conteúdo vazio na célula. Vou fechar o parênteses, pressionar a tecla Enter e usar o auto-preenchimento. Com isso, a gente percebe que alguns clientes vão participar da campanha, são os clientes que ficaram aqui com o texto sim, porém, outros clientes não vão participar, as células ficaram em branco e, consequentemente, a gente percebe que ficaram em branco aquelas células em que o cliente não é do gênero feminino. São homens, então não vão participar da campanha de Dia das Mulheres. Por outro lado, todos os clientes que são do gênero feminino receberam aqui o texto sim, portanto, já atendem ao critério para participar dessa primeira campanha. Aqui nós usamos apenas a função C, porque nós precisávamos fazer uma verificação simples. Porém, para a campanha de Dia das Mães, vai ser necessário fazer uma verificação dupla, porque dentro dos critérios da campanha dessa loja, só vai participar dessa campanha as mulheres que tiverem filhos. Para desenvolver essa função, eu vou selecionar a célula I5, iniciar a função C. Porém, dentro do teste lógico, eu vou precisar inserir a função E para fazer essa verificação dupla. Então, assim que eu abrir o parênteses da função C, eu vou abrir uma função E e fazer o primeiro teste lógico. Eu vou verificar se o gênero que está lá na célula D5 é igual à letra F de feminino. Eu preciso colocar esse texto entre aspas, porque como a gente viu nessa aula aqui, sempre que um texto for lido ou escrito dentro da célula, ele precisa vir obrigatoriamente entre aspas duplas. Vou separar com ponto e vírgula e inserir agora o segundo critério da função. No segundo critério, eu quero que ela verifique se lá na célula F5 o conteúdo é igual ao texto sim, ou seja, se a pessoa possui filhos. Vou fechar parênteses. E só para a gente entender o que foi feito até agora,
a função E vai fazer duas verificações. Primeiro, ela vai verificar se o cliente é do gênero feminino e também ela vai verificar se a pessoa possui filhos. Se o resultado dessas duas verificações for verdadeiro, então essa informação vai ser analisada pela função C, que vai continuar com os próximos argumentos. Então, nesse caso, se a pessoa for do gênero feminino e se ela tiver filhos, então a função C vai analisar essa informação e retornar o texto sim. Porém, se o cliente não for do gênero feminino ou se não tiver filhos, então eu quero que a célula fique vazia. Vou fechar os parênteses, pressionar a tecla Enter e usar o autopreenchimento. Bem, aqui a gente percebe que a quantidade de pessoas que vão participar dessa campanha é bem menor do que as que participaram da primeira. Como dessa vez o critério é ser do gênero feminino e também possuir filhos, nós só tivemos 2 clientes que atenderam a esses 2 critérios. Por último, a gente vai analisar quem são os clientes que vão poder participar da campanha de Dia dos Pais. E os critérios são bem parecidos com os que a gente viu agora. Para participar dessa campanha, é necessário ser do gênero masculino e também possuir filhos. Então, vou selecionar a célula J5, iniciar a função C, e dentro dela já começar também a função E e fazer a primeira verificação. Eu quero que ela verifique que o gênero que está lá na célula D5 é igual a M, representando o gênero masculino. Porém, também eu quero que ela verifique que a informação da coluna F, lá na célula F5, é igual ao texto sim, ou seja, se a pessoa possui filhos. Vou fechar parênteses e só para analisar mais uma vez, eu estou pedindo para o Excel verificar que o valor da célula D5 é equivalente ao texto, à letra M, referente ao sexo masculino. Mas também ela vai verificar se a pessoa possui filhos. Se ambas as verificações forem verdadeiras, essa informação vai ser usada pela função C para trabalhar o próximo argumento. Porém, se alguma delas for falso, se alguma delas não atender o critério de verificação, essa informação vai ser utilizada pela função C e vai trabalhar com o valor se falso da função C. Caso ambos os critérios sejam atendidos, então a função C vai escrever o texto sim, porém, se algum deles não for atendido, então a célula vai ficar vazia. Vou finalizar a função e usar o autopreenchimento. E com isso a gente percebe que 3 clientes vão sim poder participar da campanha de Dia dos Pais. Nesse nosso cenário, o único cliente que não vai participar de nenhuma campanha é o Gustavo, porque ele é do gênero masculino, mas ele não possui filhos, então ele não atende a nenhum dos critérios das campanhas que a loja desenvolve. Galera, pausa rápida para passar um recado importante. Todo o conteúdo dessa aula foi baseado no meu e-book Excel 365 Avançado, que está disponível lá no Amazon Kindle. Para você que quer aprender ainda mais sobre Excel e ainda me dar uma força para melhorar a qualidade das aulas, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você for assinante do Kindle Unlimited, você tem acesso a todos os meus e-books e sem nenhum custo adicional. Para finalizar, a gente vai para a planilha C mais OU, onde a gente vai analisar aqui, mais uma vez, a utilização da função C em conjunto com a função OU. Aqui nós temos um controle de manutenção de equipamentos que vai informar os funcionários sempre que for necessário parar um determinado equipamento para fazer manutenção. E são 2 critérios diferentes que vão ser utilizados para informar se é necessário realmente parar o produto para manutenção ou não. O primeiro critério é o tempo desde a última parada. Independente do equipamento ter sido usado ou não, se ele parou pela última vez há mais de 30 dias, ele precisa, obrigatoriamente, de acordo com os critérios da loja, parar para manutenção. O segundo critério é o tempo de uso. Se o equipamento foi utilizado por mais de 100 horas, independente de quando foi feita a última verificação, ele deve parar para manutenção novamente. Então nós temos aqui 2 critérios diferentes que vão trabalhar em conjunto para determinar se esse equipamento vai precisar parar por manutenção ou não. Dentro desse cenário, nós estamos atualmente aqui dia 1º de outubro e cada um dos equipamentos teve uma parada em uma data que foi marcada na planilha. Também para cada um dos equipamentos foi anotado quantas horas ele trabalhou desde a última parada. Para verificar o status, eu vou selecionar a célula E7 e iniciar a função C, que vai trabalhar em conjunto com a função
OU. A primeira verificação que eu quero que a função OU faça é se a data de referência menos a data da última parada é maior do que 30 dias. Dessa maneira, eu vou conseguir informar para o Excel que eu quero que ele compare se a diferença entre as duas datas é superior a 30 dias. Para a segunda verificação, eu quero que ele analise se o valor da célula D7 é maior do que 100 dias, ou seja, já se passaram mais de 100 dias desde a última verificação. Eu vou fechar a função OU, mas antes de continuar, como eu já sei que eu vou usar o autopreenchimento, é importante eu fazer o travamento da referência da célula C4. Então, eu vou posicionar em algum ponto da referência, pressionar a tecla F4 para fazer o travamento. E agora sim eu vou continuar com a função C. Vou colocar ponto e vírgula após o parênteses da função OU. E caso alguma dessas duas verificações esteja atendida, caso alguma delas retorne como resultado o texto verdadeiro, eu quero que a função C escreva a mensagem parar, informando o funcionário de que por algum motivo é importante que aquele equipamento pare para manutenção. Agora, se nenhuma das condições for atendida, ou seja, se não faz mais de 30 dias desde a última parada e também o equipamento não foi usado por mais de 100 horas desde a última parada para verificação, então não há necessidade de escrever nenhuma informação, a célula pode ficar vazia dentro desse contexto. Vou fechar parênteses, pressionar a tecla Enter e usar o autopreenchimento, sempre preenchendo sem formatação para não perder a formatação original. Analisando os resultados, a gente percebe que a furadeira, embora não tenha atingido as 100 horas de uso, que seria o tempo para manutenção, ela parou para manutenção há mais de 30 dias. Então, o critério de prazo foi definido como um motivo para manutenção. Diferente do que aconteceu aqui com a parafusadeira, que embora ela tenha parado para manutenção há menos de 30 dias, ela foi usada por mais de 100 horas. Então, ela atingiu outro critério e também é motivo para a parada de manutenção. E cada um dos outros equipamentos atendeu um ou ambos os critérios para que ele seja parado para manutenção. Dessa maneira, a gente viu que é possível utilizar as funções e também a função OU para potencializar ainda mais o trabalho da função C. Até daria para a gente gerar resultados semelhantes usando apenas a função C. Porém, a gente teria mais trabalho, a gente precisaria trabalhar mais argumentos, inserir mais funções C para poder gerar os mesmos resultados. Saber utilizar funções auxiliares como função C, função OU e outras que o Excel oferece pode ser um diferencial que vai te ajudar a se destacar ainda mais no mercado de trabalho. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Tem só uma coisa que eu preciso te pedir. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. A sua inscrição é muito importante para ajudar o canal a crescer e para me incentivar a criar cada vez mais conteúdos relevantes como esse. Clica no botão Hypar se essa opção estiver disponível para você. Isso vai ajudar o YouTube a oferecer esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E para você que já fez tudo isso, muito obrigado. No próximo vídeo, eu vou apresentar um recurso extremamente importante do Excel que vai literalmente te ajudar a atingir as suas metas. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.